Amém, irmãs. Bom dia. Graça e paz. Meu nome é Patrícia. Não me identifico sempre, nunca me identifico como pastora. A Ju até me mandou uma mensagem, falou assim: Patrícia, você é pastora? Aí eu falei assim: Ju, eu fui ordenada em 2008, no ano que nós fomos para o Nepal. Mas nunca me apresento como tal, porque eu entendo que isso, não estou falando que é errado, tá, irmãs? Estou falando o meu entendimento. Isso é uma função, algo que o Senhor quer que façamos, né? Então, não faz diferença, né? Vamos mais uma vez orar e colocar esse tempo diante do Senhor. Pai, estamos aqui na Tua presença para Te entregar tudo que for falado aqui, Senhor. Que o Teu nome, somente o Teu nome seja exaltado. Senhor, com tanto temor e tremor, eu me achego aqui nesse lugar, te pedindo, Senhor, que a Tua palavra, ela venha ser, Senhor, exaltada dentro de nós, e venha entrar em nós e produzir fruto, não só na nossa alma, Senhor, mas no nosso espírito, e nos faça, Senhor, mulheres segundo o Teu coração. Em nome de Jesus, que o Senhor venha falar. Repreendemos agora todo impedimento, em nome de Jesus, para que essas irmãs venham receber daquilo que vem do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém? Irmãs, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, que na verdade foi isso mesmo que a Ju falou comigo e até confirmou isso de novo, um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, né? Quantas mulheres aqui já ouviram falar do Vinícius, lá do Nepal? Alguém já ouviu falar? Pois é, ele é meu marido, gente. Se alguém não sabe, eu sou a esposa dele. Por quê? Porque eu geralmente estou por trás dele, né? E eu me lembro que o Senhor, desde de criança, né? O Senhor veio me preparando. Graças a Deus eu tenho excelentes pais. Meu pai, minha mãe está ali, que é um exemplo para mim. A Sheila é minha mãe. Com muito orgulho eu falo isso. Uma mulher admirável que não desiste. Quando ela pega uma coisa para fazer, ela é indesistível. E ela só larga o chifre do boi, a hora que o negócio está mansinho. Ela é assim. E eles me ensinaram a submissão. Então, para mim, irmãs, eu nunca tive problema nenhum em me submeter ao meu esposo. Ela está ali de prova, ela pode testemunhar isso para vocês, para a honra e glória do Senhor. Eu fui uma filha submissa. E eu quero dizer isso para as solteiras que estão dentro de casa. É bênção se submeter aos seus pais. Quando eu conheci o Vinícius, o primeiro dia que eu conversei com ele, nós marcamos a data do nosso casamento, porque eu tinha certeza que ele era o meu esposo. Eu não tinha dúvida. E eu, com 13 anos, eu me decidi pelo Senhor, e eu falei: eu nunca mais quero me desviar dos teus caminhos, e todos os meus dias serão para a honra e glória do Senhor. E eu me lembro, irmãs, com 17 anos, eu estava orando um dia, e naquela época foi quando o pastor José foi ali, começou a surgir aquele movimento do Nepal, e sempre que nascemos na fé, ouvindo sobre missões, e isso sempre ardeu no meu coração. Sempre queimou no meu coração. E eu pensava assim, eu entendia, para eu ir um dia, eu queria que fosse melhor eu estar casada. Então, um dia com 17 anos, eu no meu quarto orando, eu falei: Senhor, o Senhor pode me levar solteira. Eu não preciso estar casada. Eu te entrego tudo, eu abro mão inclusive de casamento. Se o Senhor tiver para mim, como Paulo fala, que aos solteiros eu aconselho que continue solteiro e cuide das coisas do Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor me capacitar para isso, eis-me aqui. Mas se o Senhor tiver um casamento para mim, eis-me aqui, Senhor.
Só que eu te peço, em nome de Jesus, não me deixe errar. Eu não quero tentar, eu não quero namorar, não, Senhor, eu quero o meu esposo. E um dia, no encontro profético, que foi muito profético na minha vida, o Vinícius estava ajudando no palco, servindo. Ele morava lá em São Luís de Montes Belos, eu morava em Goiatuba. E eu estava lá e eu bati os olhos nele, foi um encontro lá em São Luís, que o David Keelan ministrou. Não sei se alguma de vocês estavam lá. O David Keelan ministrou. E quando eu bati o olho nele assim, aí eu olhei para a Divina, a pastora Divina, esposa do pastor Geraldo, que era minha pastora na época, eu falei assim, nossa, olha o tanto que aquele rapaz parece o David Keelan. Há uma certa semelhança, né, irmãos? A falta do cabelo, a gente vê. Olha o tanto que ele parece o David Keelan. E ela olhou para mim e falou assim, é o Vinícius. E quando ela falou o Vinícius, o Espírito Santo veio com uma voz audível aos meus ouvidos e falou assim, ele é o seu esposo. Irmãs, eu não conhecia ele. Não sabia nada dele. E na mesma hora eu virei e falei para o Senhor, então eu quero uma confirmação agora, Senhor. Se isso vem do Senhor, não me deixe enganar. É a decisão mais importante da minha vida depois de aceitar o Senhor e não me deixe errar. E então, obrigada. E então, naquele momento, a minha pastora virou para mim e falou assim, vamos ali falar um negócio ali com o pastor Wilson aqui de São Luís. Vamos ali falar com ele. E o pastor Wilson não me conhecia também. E ela perguntou, como está o Vinícius aqui? Aí ele falou assim, o Vinícius está na bênção, um homem de Deus, que tem um chamado tremendo. O que o Vinícius precisa hoje é casar. Irmãs, na mesma hora, assim, nos mesmos minutos. Aí eu quietinha atrás da Divina, meu Deus, parece que o negócio está ficando sério. Aí ele, de repente, parou, olhou dentro do meu olho e falou assim, e você é a esposa dele. Aí eu falei, meu Deus, o negócio é sério. É de verdade. E então, irmãs, a partir dali, não vou me ater aos detalhes. 1 ano e 2 meses depois, nós nos casamos. Em 2002, 28 de setembro de 2002, com 19 anos, eu tinha 19 anos. Nunca saí da casa dos meus pais antes disso. Fui muito bem cuidada, muito bem tratada. Os meus pais me deram toda a oportunidade para concluir os meus estudos. E a minha mãe, eu me lembro que quando eu prestei vestibular, eu falei, mãe, eu tenho 16 anos, eu não sei o que eu quero. É muito difícil para me decidir a minha profissão pro resto da vida, eu não sei o que eu quero. Ela falou assim, o que você quer? Você quer fazer cursinho? Ou você quer começar uma faculdade? Depois eu te dou total liberdade para você mudar e você aproveita matérias. Eu falei, então eu vou para a faculdade, não quero fazer cursinho não. E fui fazer a faculdade, fiz 1 ano e meio da faculdade. Quando foi para eu casar, eu entendi que aquilo não era para mim. Aquele curso que eu estava fazendo sistemas de informação, irmãs, na área de computação. Eu detesto matemática. O negócio era pura matemática. Alguém aqui, alguma irmã é dessa área? Da área de informática? É pura matemática. Alguma irmã aqui deve ter várias que ama cálculo. Irmãs, eu admiro sua mente, porque assim, matemática e eu não somos. Aí eu falei, mãe, não é. Expliquei para os meus pais, eles me abençoaram. Eu falei, eu vou trancar a minha matrícula, não é o que eu quero. E eu vou orar e o Senhor vai me direcionar. Então, me casei. E começou, então, uma grande aventura de peregrinação na minha vida. Sabe aquilo que a pastora Luciana falou ontem? De Sara, que nos ensinou a peregrinar? Pois é. Com 1 mês de casada, irmãs, eu já comecei a empacotar minhas coisas e fazer a minha primeira mudança. Foi assim. Eu não sei te falar exatamente quantas mudanças eu fiz, mas já foi mais de 20, para jogar baixo. Eu creio que está beirando os 30. E muitas vezes, irmãs, quando eu me mudei para o Nepal, quando o Senhor falou conosco que nós iríamos. Deixa eu só beber uma aguinha aqui, irmãs. Em 2008, chegamos no Nepal, o Davi tinha 1 ano.
1 ano de idade, no dia do aniversário dele, nós pisamos no Nepal. Eu fui pela primeira vez ao Nepal, sem nunca ter ido, fui de mala e cuia, resumi a minha vida em algumas malas e vamos embora. E quando eu cheguei lá, eu comecei a estar junto com o Vinícius e assim, os missionários, aquelas irmãs que já pisaram em outros campos, mesmo aqui dentro do Brasil, não digo só fora, que está de certa forma envolvida no ministério, você cria algo na sua mente, né? Você sonha, você faz planos. Senhor, eu quero chegar ali, e o Senhor vai me usar, e recebi muitas palavras, o Senhor me fará mãe de nações, e eu creio nessa palavra, e você pensa assim, eu vou chegar chegando, né? Eu tenho muita coisa para dar para esse povo. Irmãs, a gente chegou lá, em primeiro lugar, fomos sem inglês. Não faça isso, irmãos, não faça. Assim, que não seja um impedimento, mas estuda, se esforça. Porque eu cheguei muda e surda naquele lugar. Porque eu não conseguia falar, eu não entendia o que eles falavam. E aquilo demorou um tempo, né? Fui estudar lá, a gente rala um pouquinho, mas conseguimos. Não tenho o melhor inglês, mas me viro bem. Tem até irmãos aqui, o Sandro, a Cássia, que esses dias, quinta-feira passada, pediram para eu ministrar no culto de inglês. Eu falei, irmãos, meu inglês não é perfeito, tem certeza? Vamos embora, tremendo, mas a gente vai, né? E aí, para completar, irmã, só um parênteses, tinha um americano. Lá naquele dia eu falei, Cássia, Sandro, não faz isso comigo, não. Mas vamos embora, né? E então chegamos lá, e eu me lembro que eu cheguei, eu fui em várias viagens com o Vinícius, com o Davi. Só que eu entendi que não era para eu fazer aquilo com ele. Ele tinha 1 ano, e o Nepal é um país extremamente sujo, não tem higiene básica. Irmãs, eu estou falando assim do Nepal, falando a realidade, mas eu sou apaixonada no Nepal, se eu pudesse, estaria lá hoje. Então, assim, é um lugar que a alimentação é difícil, tem muitos... Quem já foi ali para aquela região sabe, os temperos são muito fortes. Então, Davi dava muita diarreia, ele começou a sofrer muito. E eu entendi no Senhor que era para eu parar. Então, eu parei em casa, o Vinícius mesmo me falou, amor, eu entendo que não é para você ir comigo nessas viagens, porque nós não podemos sacrificar o nosso filho por isso. Eu vou, você fica aqui. Eu falei, amém. Então, nós viemos para o Brasil. E eu passei aqui, nós passamos aqui cerca de quase 5 meses por aí, a primeira vez que a gente veio. E todos os lugares que eu chegava, as pessoas me perguntavam assim, o Vinícius ministrava, e as pessoas me perguntavam assim, e você? O que você faz lá? A minha mãe, na época, estava começando uma escola lá, que está lá até hoje, para a honra e glória do Senhor, funcionando, alcançando crianças, formando, eu creio que uma geração de profetas naquela nação. E aí as pessoas me perguntavam, a sua mãe está começando uma escola, trabalha com as meninas. O Vinícius vai para as montanhas, e você? Irmãs, aquilo foi um choque para mim. Aquilo foi um choque, e aquelas perguntas, todo lugar que eu chegava. Não era por maldade que as irmãs me perguntavam, que as pessoas me perguntavam. Mas aquilo foi um choque. Aí um dia eu entrei para dentro do meu quarto e eu falei, e eu, Senhor? E eu? Talvez hoje você viva um tempo que você está assim, e eu, Senhor? E eu? O que eu faço? O que é o meu papel no corpo? Sabe, irmãs? Aí o Senhor me levou, abre sua Bíblia comigo, lá em 1 Samuel 17. O versículo 33. Porém, Saul disse a Davi,
Você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu como uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Saul disse a Davi: não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro e pôs no alforje de pastor, que trazia consigo, e a sua funda na mão foi na direção do filisteu. E aí agora vamos lá no 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Repita isso comigo: do Senhor é a guerra. E Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E o Senhor me levou nesse texto, irmãs, e ressaltou aos meus olhos. Repita comigo: a armadura de Saul não serve para Davi. Aquilo que a sua irmã faz, minha irmã, não é o que você tem que fazer. Somos um corpo. Eu tenho o meu papel, você tem o seu. E ai de nós, se não funcionarmos com aquilo que fomos chamadas. Uma célula, irmã, que ela de repente resolve fazer aquilo que não é o seu papel, ela se torna uma célula cancerígena. A célula cancerígena é isso, ela muda a função dela e ela começa a fazer outra coisa, e ela destrói o corpo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãs, e que não venhamos ser células cancerígenas no corpo de Cristo, mas que possamos com fidelidade. Irmãs, Corá, ele foi reprovado, a terra engoliu ele, irmãs, porque ele não quis fazer o que Deus queria que ele fizesse, e murmurou contra Deus, e falou assim: você acharão que só você pode ministrar ao Senhor? Eu também posso. O Senhor queria que ele carregasse as coisas do templo, o Senhor escolheu ele para isso, irmãs. Mas para ele não era suficiente. Não, Senhor, isso aqui é muito pouco. Porque eu pensei: Senhor, o Senhor quer que eu fique em casa, cuidando do Davi, só isso. Eu não posso ir com ele, levar ele, junto com meu esposo. Só isso. Irmãs, não é só isso. Não é só isso. Não murmure contra o chamado de Deus com a sua vida. Não tente fazer, não tente imitar o que os outros fazem. Seja você. Você tem uma digital única, você é única. Não tente vestir a armadura de Saul. Saul, nessa época, irmãos, Deus estava com ele era um homem de Deus. Tanto é que ele acreditou no mover do Espírito Santo sobre Davi, um menino. Ele tinha um exército poderoso nas mãos dele, e ele falou: vai, meu filho, vai.
O Senhor é contigo. Larga essa armadura. E o que Davi fez? Foi lá no ribeiro. Primeiro pegou o seu cajado, entendendo, eu tenho autoridade. Eu já matei o urso, eu já matei o leão. Eu tenho a autoridade do Senhor. Foi lá no ribeiro. Quem é a sua fonte de águas vivas? É Ele, irmãs. Não espere das pessoas. Não espere da sua pastora, do seu pastor. Busque nele. Quantas vezes sobrecarregamos as pessoas ao nosso redor, porque nós não vamos até a fonte. Queremos terceirizar, irmãs. Terceirizar. Ah, irmão, ora por mim. O que o Senhor falou contigo sobre mim? Irmã, você tem o Espírito Santo? Busca na fonte, no ribeiro. Vai todos os dias ali. Todos os dias ali. Pegar as suas 5 pedras lisas. Se arme com aquilo que o Senhor tem para você. E desde 2008, irmãos, o Senhor colocou essa decisão no meu coração. Essa certeza de quem eu era em Deus. O nosso DNA, irmãs. Depois vocês assistam, pesquisem. Há um vídeo de um judeu brasileiro no YouTube, se eu não me engano, é DNA humano derruba o ateísmo com prova científica, alguma coisa assim. E nesse vídeo ele explica, ele é um pesquisador, ele explica como o nosso DNA é formado. E no alfabeto hebraico, letra corresponde ao número. É como se fosse assim, o A é 1, o B é 2. E o nosso alfabeto, o nosso DNA, a sequência dele, depois vocês assistem lá que ele explica bem detalhado, com os termos científicos. Eu sei que a sequência dele está os números que correspondem a YHWH. O que é isso, irmãs? É o nome mais poderoso do nosso Senhor, impronunciável. E ele termina aquele vídeo falando assim, Yahvé, nós falamos Yahvé, mas não é assim, mas é o nome do nosso Deus. E ele fala assim, é como se o autor, um pintor, um artista, ele assina ali no final da sua obra-prima. Irmãs, a nossa célula clama por Yahvé. Todos nós, é por isso que um dia todos seremos indesculpáveis diante do Senhor dentro de nós. Dentro de nós, as batidas do nosso coração corresponde a esse nome, Yahvé. Yahvé. É Ele, irmãs, é por Ele que o seu casamento seja para Ele. Não tente fazer aquilo que Ele não te pediu para fazer. Irmãs, a Bíblia é clara sobre o nosso papel como mulher. Deus não nos colocou como cabeça. O feminismo veio para nos destruir, ele tem entrado entre nós, irmãs. Vamos nos posicionar como mulheres guerreiras que vai contra essa ideia. Somos mulheres da palavra, somos mulheres da Bíblia que vamos viver esses últimos dias piedosamente nesse mundo. O Senhor não nos chamou para ser felizes. Há uma teoria nesse mundo assim, Deus nos criou para ser felizes. Mentira, mentira. Deus não te criou para ser feliz, Deus te criou com propósito. Deus te criou com propósito. E Ele é a nossa alegria. Ele é tudo que nós precisamos. Se você correr atrás de felicidade, você vai correr para longe do Senhor. A nossa carne não quer servir o Senhor. A nossa alma não quer sofrer. Irmãs, muitas de vocês sabem, porque eu sei que muitas de vocês oraram por mim em 2014. O Senhor permitiu que eu passasse a maior luta da minha vida. Eu fui diagnosticada com tuberculose no cérebro. Nem sabia que isso era possível. Aqui no Brasil, nós conhecemos tuberculose nos pulmões. Lá no Nepal, eu descobri que tuberculose só não dá no cabelo e na unha, que é tecido morto. O resto pode dar em tudo. E o Senhor permitiu que eu desenvolvesse
a tuberculose mais séria, depois da meninge, que é a cerebral. E eu poderia ter sequelas terríveis. E estávamos faltando 3 semanas para nos mudarmos para o Camboja. O Senhor tinha dado uma palavra para o meu esposo. E eu disse a ele, vamos. E faltando 3 semanas, eu tive uma convulsão à noite. E eu fiquei mais de meia hora desacordada. Minha mãe sabe te falar melhor do que eu, quanto tempo eu fiquei. E ali eu cheguei naquele hospital. E o neurologista veio e me falou, é tuberculose. Irmãs, poucos dias antes, eu, minha mãe, meu pai, o Vinícius, que meus pais também estavam mudando. Eles tinham recebido uma palavra para sair do Camboja, não sabiam para onde, para sair do Nepal, perdão, não sabiam para onde. O Senhor só falou, chegou o tempo, acabou, vai que eu vou te mostrar. Irmãs, naquele momento, eu passei, aí, mais 2 semanas e meia, eu fiquei praticamente uma semana internada, foi aquele primeiro momento, mãe, no Nepal, foi uma semana, né? Uma semana internada, aí voltei para casa, não tive mais convulsão, tomando medicamentos. Irmãs, a minha mãe é prova, é testemunha. Não que eram diferentes medicamentos, mas para chegar à quantidade de miligramas, eu tomava pela manhã 48 comprimidos. E eu detesto tomar comprimido, irmãs. Eu detesto tomar remédio. Eu aguento dor até não estar suportando mais, porque eu detesto remédio. Eu tomava aqueles comprimidos, orando e declarando, Senhor, eles vão me fazer só bem e não mal. Guarda o meu fígado, guarda o meu corpo e declarando, o Senhor é a minha cura. Sabe, mas nesses dias que eu fiquei ali, em casa, na casa da minha mãe, e a gente estava lá porque a gente tinha já desfeito as nossas coisas, e nós estávamos ficando lá. Eu tenho um costume, o Senhor me despertou isso há alguns anos, eu gosto de me levantar bem antes de todo mundo e orar. E eu me levantava todos os dias, ia para o quarto de oração lá do meu pai, lá em cima, e orar. E eu tinha certeza, irmãs, que o Senhor ia me curar. Eu tinha certeza, de verdade. Eu orava e eu falava assim, Senhor, eu tinha feito um negócio com o Senhor. Eu falei, Senhor, aquele médico, ele é o cabeça da neurologia aqui no Nepal. Hindu radical. O Senhor faz um milagre, me cura, eu chego com os exames lá, ele vai fazer outra ressonância magnética, vai ver que não tem nada e vai me perguntar o que aconteceu. E eu vou falar, o meu Deus me curou. E ele vai se converter, vai ser um testemunho para todo mundo. Eu fecho meu tempo no Nepal com chave de ouro, feito, combinado, Jesus. Irmãos, não era um plano bom? Que isso? Mas Jesus não aceitou minha proposta, não, irmãos. No dia de eu ir fazer a ressonância, estava só eu e minha mãe, porque o Vinícius e meu pai tinham feito fazer uma viagem para se despedir de uma das igrejas nas montanhas. Era para a gente ir todos juntos. E o Vinícius falou, não, eu não vou. Eu falei, vai, amor. Minha mãe vai comigo, não vai fazer diferença. E eles foram. E naquele dia de manhã eu me levantei, fui, orei e falei, chegou o dia, Senhor. O dia do milagre, do teu nome ser exaltado. E comecei a orar. E uma voz veio no meu coração. O Senhor falou, não vai ser assim. Não vai ser assim, mas a minha graça te basta. Dias antes, a pastora Valéria, não sei se ela está aqui. Ah, está ali, a Vá. Você lembra disso que você me mandou um e-mail? Você falou assim, Pati, eu tive um sonho com você. E você vai passar por uma luta muito difícil. Muito difícil, eu não sei o que é. Mas o Senhor me falou que o Nepal, Ele te preparou para essa batalha. Você viveu coisas ali, que você vai ser preparado para isso, não temas. Ela me deu essa palavra dias antes, irmãs.
E eu me apeguei a essa palavra. E essa palavra me sustentou. O Senhor usa profetas. Você não precisa correr atrás deles, não. E então ali, naquele hospital, fui lá e eu sabia que não ia estar lá. O abscesso estaria lá. Eu sabia. E ali eu fiz todos os exames. O Senhor me deu uma música que encheu meu coração, a música do Asaf Borba, que fala assim: em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam a mim. E aí ele fala assim: Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel, Ele é fiel. E eu fui do hospital, da casa da minha mãe, junto com a minha mãe, para o hospital, cantando essa música, com tanta paz, sabendo que o meu Deus era fiel, independente do resultado. E ali, como o Senhor já tinha me falado, o abscesso estava ali, e Deus usou aquele hindu, aquele médico, e ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim: você vai viajar, você pode ir, só não abandone o seu tratamento, eu quero continuar te acompanhando, você me escreve, me manda todos os exames que você fizer, só que onde você chegar, eles vão te falar que não é tuberculose, porque nenhum exame aparecia tuberculose. Irmãs, eu falei, né, que nós tínhamos feito antes, a medicina no Nepal é uma medicina barata, que tem bons recursos, por incrível que pareça, é uma medicina boa, são médicos bons, né, e nós fizemos um check-up antes, todo mundo, tudo perfeito. Os médicos me falavam assim: seus exames não tem nada. Dias antes, irmãs, eu fiz para mudar para o Camboja, porque a medicina do Camboja é horrível. E eu falei: então, vou na paz, né? E aconteceu isso. E nenhum exame mostrava que eu tinha tuberculose. Exame de sangue, um exame que faz, se alguém algum dia já fez, tem um que faz na pele, que aumenta, nada. E aí ele me falou: onde você for, eles vão falar que é um tumor. Aí ele olhou dentro dos meus olhos e falou: não acredita, não é. E eles vão querer te operar, não deixa. Só que eu fiquei com aquela palavra: onde eles forem, eles vão falar que é um tumor. Não é, é tuberculose, eu te garanto. Você vai fazer o tratamento e vai acabar. E então fomos, tive outra convulsão, faltando 15 minutos para eu embarcar do Camboja para a Tailândia, porque era lá que eu ia fazer meu tratamento, debaixo de uma palavra do pastor José. Ele falou: não fica com eu não estou conformado. O pastor José, acho que a maioria que sabe, ele é médico. Ele falou: eu não estou conformado com esse diagnóstico, médico não pode dar diagnóstico em base só com exame de imagem. Vai para a Tailândia, que tem uma medicina avançada, vai para o hospital tal, deixa as crianças aí no Camboja com o Lucas e com a Sheila, marca, vocês vão lá e faz o tratamento da Patrícia lá, acompanha lá. Deu essa palavra para o Vinícius, fomos, faltando 15 minutos para embarcar, tive outra convulsão. Fiquei mais, quantos dias no Camboja? 3 dias. Estou perguntando para minha mãe, porque no Camboja eles me doparam com tanto anticonvulsivo. A minha mãe sabe muito bem, eu fiquei praticamente assim, entendia pouca coisa. E eles me deram essa palavra: não é tuberculose, isso é um tumor. E tem aspecto de malignidade. Na hora vinha: não é tuberculose. E enfim, fomos, depois de 3 dias, conseguimos ir para a Tailândia com a mesma situação, falando: ela já está há mais de 1 mês fazendo o tratamento da tuberculose, o abscesso não diminuiu, pelo contrário, parece que aumentou, então provavelmente não é tuberculose.
É um tumor, nós precisamos operá-la. E aí veio aquele choque. E aí, naquele momento, a gente falou, faz ou não faz? O pastor Zé falou, faz. É uma cirurgia extremamente invasiva. É arriscado, mas é o que precisa ser feito. E os médicos falaram assim, se nós não fizermos, eu tinha saído do Nepal com 1/4 do meu cérebro inchado. A 4ª parte dele aqui estava inchado. Eu cheguei na Tailândia, só essa parte de cá, que não estava inchada, meu cérebro já tinha inchado as outras 3 partes. Estava para vir, e eles falaram assim, se nós não fizermos essa cirurgia e não removermos esse abscesso, ela pode continuar tendo convulsões, ela já teve 2. E a cada convulsão, ela pode ir sendo geradas sequelas. Então, precisamos fazer essa cirurgia, mesmo que seja uma tuberculose. Nós não acreditamos ser, mas se for, nós vamos, quando nós abrimos o cérebro, nós vamos ver, e pelo aspecto a gente sabe se é maligno ou não. Se for algo que a gente tenha dúvida, nós vamos tirar só uma amostra para enviar para a biópsia, senão nós já vamos tirar tudo e limpar. E ali naquele momento, o grande dilema, né? Naquele momento eu entrei, eu estava ali, por vários momentos eu estive sozinha, né? Porque ninguém podia ficar comigo. A minha mãe me perguntou, você quer que eu fique comigo, você quer que eu fique com as crianças? Eu falei, fica com as crianças, meu pai, o Vinícius, cuida de mim. E naquele momento eu me lembro ali, irmãs, de pensar assim, Senhor, a minha fé falhou, a minha esperança se foi. Mas sabe, irmãs, o que permaneceu? O amor. Todos os dias, o Vinícius e meu pai chegavam, me mostrando vídeos e orações de irmãos ao redor do mundo inteiro orando por mim. Do mundo inteiro orando por mim. E eu falei, Senhor, se eu for hoje, é porque o Senhor quer, não é uma tuberculose que vai me levar, é o Senhor. Irmãs, nada tira a sua vida, só o Senhor pode te levar. Se você fechar os seus olhos aqui, é porque Ele tinha um plano e um propósito. E sabe, irmãs, naquele momento, um dia antes da cirurgia, eu falei, Senhor, hoje eu estou passando pelo vale da sombra da morte. Eu estou cara a cara com a morte. E pode ser que eu feche os meus olhos aqui e eu vejo o Senhor. E eu pensava, para mim é muito melhor. Irmãs, o quanto você ama o Senhor, o quanto você deseja o céu. Quantas de nós temos amado mais esse mundo do que o Senhor? Quantas de nós temos lutado pela nossa vida? Irmãs, fomos chamadas para morrer. Fomos chamadas para negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o Mestre. Essa é a nossa mensagem que carregamos, a cruz. Somos mulheres da cruz, que não tememos e não retrocedemos nem em face da morte. Irmãs, naquele momento, eu pensei nos meus pais, porque eu falo que eu creio que muitas aqui, algumas, já devem ter tido a experiência de enterrar um filho. E não é o natural da vida. Eu imagino que seja a maior dor que um ser humano possa enfrentar nessa terra é enterrar um filho. Pelo menos para mim, irmãos, porque não é o natural. Né? E eu pensava nos meus pais, não duvido hora nenhuma do amor deles por mim. Eu sabia que eles iam sofrer muito. Mas eu pensava, eles são adultos, homens de Deus, mulheres de Deus, eles vão superar. Pensava no Vinícius, que eu não duvido do amor dele por mim. Eu pensava, ele vai sofrer muito. Mas eu pensava, o Senhor pode levantar outra esposa para ele, até melhor que eu.
Se eu for, Senhor, prepara uma mulher para cuidar dele, uma mulher de Deus. Mas eu pensava nos meus filhos, porque eu pensava, Senhor, mãe é insubstituível. Como que eles vão viver? A Ana Júlia tinha 2 anos, irmãs. 2 anos. Como que eles vão viver sem eu? Eles sempre foram muito apegados a mim, porque a asa disso, o Vinícius viajava, eu ficava. Eu falava, como que vai ser? Então, irmãs, o Senhor me colocou dentro de um caixão naquele momento. Eu me vi morta. E Ele falou assim, você pensa que em vida você cuida dos seus filhos melhor que eu? Eles não nasceram de você, eles nasceram de mim. Eu tenho um plano na vida deles e eles são meus. Eles vão sofrer, eles vão chorar, mas eu estarei com eles, enxugando cada lágrima, sustentando eles em todos os momentos. Irmãs, se um dia vier medo na sua vida, diante de qualquer situação, se coloque dentro daquela situação, ali, com o Senhor. Você vai ver que o medo vai desaparecer. Naquele momento, veio tanta paz no meu coração, que a anestesista que me anestesiou, ela falou assim, eu nunca vi alguém entrar para uma cirurgia tão tranquila como você. E ali eu fui, fiz, correu tudo bem. Foram momentos de muita dificuldade, foram 2 anos, mais de 2 anos de tratamento. Eu tomava remédios fortes, anticonvulsivos. Se alguém aqui já tomou isso, remédio que age diretamente no seu sistema nervoso central. Eu fiquei irritada, eu me lembro que eu era irritada comigo mesma. Eu acordava mal-humorada e eu falava, Senhor, eu não quero isso, eu não posso ser assim. Eu orava. Eu me lembro uma vez, uma consulta, o Vinícius perguntou para o neuro e falou assim, é normal? Altera o humor? Aí ele falou assim, é normal, a gente não fala porque muitas pessoas abandonam. E aí ele falou assim, tem alguma coisa a ser feita? Fazer vocês rirem um pouquinho. Aí ele falou assim, tem. Você tem 2 opções, falou para o Vinícius. Ou você usa um capacete em casa o dia inteiro, ou você toma o dobro da dose que ela está tomando. Que aí fica tudo certo. Aí o Vinícius falou assim, ah tá, entendi a mensagem. Irmãs, consequências ficaram desse tempo. Minha filha naquela época desenvolveu uma alergia, fruto de emocional, que o Senhor removeu depois, agora tem pouco tempo, mas ela tinha alergia a tudo. O meu esposo ficou 2 anos sofrendo com crise de ansiedade. E eu tomava aquele remédio que me apagava, que eu tinha que dormir, e ele me acordava no meio da noite, com o coração disparado, e falava, amor, ora por mim. E eu falava, eu não consigo dormir. Eu falava, amor, eu preciso dormir. Aí ele falava assim, mas eu não consigo, ora por mim. E teve várias vezes, irmãs, que eu começava a orar por ele, e eu orava por todo mundo, menos por ele, e ele falava assim, dorme, que você não está orando nada com nada, já abençoou todo mundo, menos eu. Vai dormir, que o meu negócio aqui é com Jesus. Você não está resolvendo meu problema. Sabe, irmãs, talvez você está passando uma luta, que você não sabe por quê. Há um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí o Senhor nos deu um texto, quando tudo começou, a mim e o meu esposo, a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória. Irmãs, quando a gente está passando, tem nada de leve e nada de momentâneo. Vamos ser sinceros. Fala, Senhor, tem nada de leve aqui, tem nada de momentâneo, essa palavra aqui, mas amém, um dia eu vou ver o peso de glória e eu vou olhar para trás e vou ver que foi leve e momentâneo.
E ficamos internados ali 40 dias na Tailândia. E ali, se eu não me engano, foi um dia antes da minha cirurgia. O meu irmão daqui do Brasil, perceba o caminho profético. O pastor José nos deu a direção do hospital para ir. Esse hospital, você vai, a Tailândia tem um hospital em cada esquina, que é referência de medicina mundial. E ele falou, você vai nesse hospital. O hospital fica localizado perto de umas principais esquinas de prostituição de Bangkok. E o meu irmão alugou um apartamento para nós, que dava para ir a pé. Ele falou, eu vou alugar daqui do Brasil. Alugou um apartamento para nós lá, reservou, ficamos nesse apartamento os 40 dias. E todos os dias, meu pai passava, o Vinícius passava, depois que eu recebi alta, passávamos nessa esquina, onde víamos aquelas prostitutas. E lembra que meu pai e minha mãe saiu igual Abraão, sem rumo, sem direção. Vamos ver onde vai dar. E quando eu fiquei doente, eles fizeram um propósito comigo, que quando eu recebesse alta do tratamento da tuberculose, eles sairiam de perto de mim, até lá eles ficariam comigo para ajudar as crianças, ajudar o Vinícius. E então, nessa esquina de prostituição, o meu pai passava todos os dias, e ele falou assim, Senhor, se o Senhor salvar a minha filha, eu faço um voto com o Senhor, que eu volto aqui para salvar, nem que seja uma filha do Senhor aqui. E, irmãs, assim aconteceu. Aí eles receberam alta, eles lá, o meu pai falou assim, eu preciso ir no Nepal para despedir das meninas, porque nós vamos para o Brasil, eu recebi alta do tratamento da tuberculose, nós vamos para o Brasil, eu não sei se nós vamos voltar, Sheila falou para minha mãe, eu estou cansado. E eu não sei se eu vou voltar. Quantos lembram de 2015, aquele terremoto que teve no Nepal? Acho que foi notícia mundial, né? E ele foi. E então, ele chegou 12 horas. Eu fiz as contas, eu lembro direitinho. Ele aterrissou, pisou no Nepal, exatamente 12 horas antes do terremoto. Ele deu a doida, de um dia para o outro. Não foi, mãe, que ele comprou a passagem? Ele deu a doida assim, ó, e falou, eu tenho que ir. Despedir das meninas. E eu vou. A minha mãe falou, amém, então vai. E foi, ele chegou 12 horas antes. E Deus levou ele ali para o terremoto, irmãs. Se Deus está sacudindo a terra aí, entenda a mensagem. E ali naquele terremoto, o Senhor falou com ele, você está cansado? Você está cansado? Há muita coisa para fazer. Olha isso aqui. E o meu pai, o Silvio, que está lá, ele conta que ele foi uma peça-chave ali. Porque como ele tinha acabado de chegar, o Senhor deu uma mobilidade para ele. Quem conhece meu pai sabe que ele é fleumático. Mas naquele momento o Senhor revestiu ele, ele supriu as meninas, ajudou o Silvio ali, tudo. E ele falou assim, agora eu vou para as montanhas, acudir os pastores. E ele foi, e enfim. E aí o Vinícius ligou para ele, falou, eu estou com viagem marcada para o Brasil, eu vou para o Nepal ou eu vou para o Brasil? Ele falou assim, vai para o Brasil, porque nós precisamos de dinheiro, levanta dinheiro, porque nós precisamos reconstruir a casa para esse povo, não vem para cá não, que a terra não parou de tremer, porque continua dando os aftershocks, né? A terra não parou de tremer, não vem, leva a Patrícia e as crianças e roda o Brasil, levanta dinheiro e manda para cá, que nós precisamos. E assim fizemos, viemos para cá e meu pai voltou, minha mãe foi depois com meu pai, ficaram mais um tempo no Nepal, voltou e um dia meu pai estava orando no monte, se eu não me engano ele foi fazer um jejum, e estava orando e Jesus trabalha com perguntas, né, irmãs? Olha o evangelho para você ver, ele sempre trabalha com perguntas, e ele orando, adorando, Senhor, obrigado, o Senhor é bom, o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida da minha família, faz infinitamente mais. E o Senhor falou, como está a sua filha? Aí ele, Jesus, obrigada. Minha filha passou por tudo, está muito bem. E Jesus perguntou para ele, e as minhas filhas na Tailândia? Como elas estão? Então ele se lembrou do voto que ele fez. E ele falou para minha mãe, é a Tailândia, é para lá que nós vamos. E hoje, irmãs,
a casa da Tailândia existe, fruto dessa tragédia, digamos assim, que eu passei ali em 2014. Isso vai produzir eterno peso de glória. O que você tem enfrentado, irmã, não desiste. Vai valer a pena. Ainda que você não veja o resultado aqui, ainda que você não veja, vai valer a pena. Vai valer a pena estar na sua casa, cuidando dos seus filhos, do seu esposo, entendendo o seu lugar. Irmãs, andamos ultimamente à procura de grandes revelações. Para com isso, irmã. Tem coisa revelada aqui para você. Vive isso aqui primeiro. Você quer conquistar o mundo se a sua casa está perdida? Você quer salvar o mundo se você é uma Jezabel dentro de casa? Cuidado com aquelas direções. Jezabel chegou para cá e falou assim: faz isso, faz isso, faz isso. Ó, vai lá na vinha, faz assim. Quantas mulheres nós temos assim dentro de casa? Irmãs, baixa o pito, entende o seu lugar. Você foi chamada para ser submissa. Baixe a sua cabeça e entenda que você tem uma cabeça. Irmãs, há uma passagem aqui que eu quero ler com vocês. Vamos lá para 1 Pedro 3, 1. Ai, mas você não sabe o que eu passei. Eu não sei mesmo não, irmãs. Mas deixa eu te falar uma coisinha. Eu não estou desprezando a sua luta, o seu sofrimento, de maneira nenhuma, ai de mim. Mas eu quero te dizer que tudo que você passa, nada foge do controle do Senhor. Nada. O Senhor permitiu. Se Ele permitiu, Ele te capacita. Irmãs, eu não sou boa, não. Em mim não havia capacidade nenhuma. Eu sou nada. Se o Senhor me mostrasse antes aquela luta, eu ia falar: Senhor, para mim não. O Senhor chama outro porque eu não sou capaz. Em mim não há essa capacidade. Mas Ele capacitou porque Ele tem um propósito. E quando você entende que você é filha, quantas mães nós temos aqui? Muitas. Irmãs, vamos ser bem sinceras, como mães. Você gosta de ver seu filho sofrer? Ah, irmã, se eu pudesse, eu colocava meus filhos dentro de uma bola, proteger eles de tudo que é sofrimento. Eu faço homeschooling com os meus filhos há muito tempo já. E eu não tenho intenção nenhuma de mandar eles para a escola. Porque hoje a escola, né, irmãs, está podre. Venhamos e convenhamos. E a responsabilidade é minha e do meu esposo, de fazermos deles homem e mulher de Deus. A referência de Deus para uma criança é o pai e a mãe. É o pai e a mãe. E quanto menor, por proximidade, a influência da mãe é maior. O estrago de um erro, de um pecado de uma mãe é muito pior do que o de um pai. Num exemplo extremo e absurdo, se um pai abusa de um filho, a culpa vai cair em quem no coração daquela criança? Onde estava a minha mãe? É ou não é verdade, irmãs? Quem aqui sofreu traumas, sabe do que eu estou falando. Onde estava a minha mãe, que não percebeu? Esteja dentro de casa, não só de corpo presente, mas esteja dentro de casa, assistindo os seus filhos. 1 Pedro 3, 1. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma ao seu... Leia aí para mim, o que fala essa palavra? Não, cada uma ao seu próprio marido. Vamos dar um pause aqui. Irmãs, quantas vezes
Você se sujeitou muito mais ao marido da outra do que ao seu. O seu marido falou assim: eu não quero que você faça isso. Não, mas o pastor falou que é para ir. E eu vou. Presta atenção, irmãs. O pastor tem esposa e ela é submissa ao próprio marido dela. Você tem que submeter ao seu. Mas meu marido não é crente. A Bíblia manda você ganhar ele em silêncio, através do seu comportamento. É o seu comportamento. Ele tem visto Jesus em você? Irmã, ser crente aqui é bom demais. Ser crente aqui nesse mover é fácil. Quero ver ser crente com aquela casa suja, menino chorando, comida para fazer. O marido chega e fala: estou com fome, não dá bronca ainda? Meu Deus, ninguém me entende. Eu tenho que fazer tudo nessa casa. Irmãs, tudo que fizermos é para Ele. É para Ele. Esse é o segredo. Muda o seu foco. Você vai lavar a louça da sua casa, foca nele. Você vai cuidar do seu filho, foca nele. Senhor, eu quero educar os meus filhos para a tua honra e para a tua glória. Eu estou aqui passando as roupas do meu marido. Senhor, para a honra e glória do Senhor, faz dele um homem de respeito, como diz Provérbios 31. Que ele seja respeitado nos muros da cidade, encher ele de sabedoria, de direção. Irmãs, eu sempre falei para o Vinícius: eu louvo a Deus pelo homem que você é. Porque você é homem. Você é homem. E quando ele me dá uma direção, irmãs, ele não é de maneira nenhuma impositor. De maneira nenhuma. Minha mãe uma vez até falou para mim assim: Patrícia, se o Vinícius morrer, você não tenta casar de novo não, que você não vai achar homem nenhum nessa face dessa terra que te ama tanto que ele ama e tem paciência com você não. E é verdade, irmãs. Ele me ensina, ele é o meu pastor. A Bíblia manda a gente perguntar para os maridos a palavra. Você faz isso, irmãs? Se o seu marido serve o Senhor, você chega para ele e fala assim: meu bem, amor, o que quer dizer isso aqui? Eu faço. É bênção ouvir deles. Quando nós namorávamos, só víamos as qualidades. Depois que a gente casa, os defeitos afloram, né, irmãs? Fica complicado o negócio, às vezes, né? Fecha os olhos para os defeitos. Foca nas qualidades. Tem uma coisa lá em casa, tem 19 anos de casado. O Vinícius, eu não sei se alguns homens que eu conheço faz isso, eu não sei os maridos de vocês. Ele não consegue, eu pergunto para ele, o que acontece? Fechar o negócio até o final. Aí você vai pegar o negócio, aquela tampa, aquele vidro, a hora que você pega o negócio cai. Porque estava só a tampa e buf, caiu. Eu falo: o que acontece? É só rosquear. É difícil, é só rosquear. Irmãs, essas coisinhas, às vezes. Ai, só lá em casa, né, irmãs? E pior que eu vi que o Davi é do mesmo jeito. Gente, o que acontece entre o DNA do homem e uma rosca? O que acontece? Que não consegue chegar até o final. Rosqueia para o negócio conservar. Aí ele fala: perdão, amor, vou mudar. No outro dia, eu vou pegar o trem. Senhor, para a honra e glória do Senhor. E aí aqui, vamos lá, continuar no texto. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa. Ao observar o comportamento honesto, cheio de temor que vocês têm, que a beleza de vocês não seja o exterior, com tranças no cabelo, joias de ouro e vestidos finos, mas se ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo. Ah, irmãs, isso aqui é tão difícil. Para mim é, talvez para você não. Manso e tranquilo. Irmãs, com a casa cheia de coisas para fazer, todo dia. Serviço de casa é todo dia a mesma coisa. Todo dia. Irmãs, meu filho tem 14 anos, ele está por aí, o Davi, tirando foto.
E, irmãs, o que é aquilo, adolescente? Acabou de comer, quer comer de novo. A Ana Júlia, de manhã, ela não come, não. Mas aí, dá 3 horas da tarde, a menina fala assim, mamãe, eu estou com fome. O que tem para comer? Gente, eu acabei de arrumar a cozinha do almoço, já está com fome de novo. E é o dia inteiro fazendo comida para aqueles meninos. Irmãs, é todo dia a mesma coisa. Todo dia. Mas sabe, irmãs, que façamos isso para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. E então, aqui fala assim, ó, que é de grande valor diante de Deus, pois assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada uma sujeita ao seu próprio marido. É o seu próprio marido, é o seu, não é a da sua irmã. Você está falando que eu não tenho que obedecer ao meu pastor? Se a direção dele for diferente da do seu marido, você não tem não, irmã. Me desculpe te dizer isso. E se você crê diferente, mas diante da Bíblia eu não vejo isso não. Não há autoridade maior depois do Senhor do que o seu marido. Não há. E se você tem feito isso, eu te aconselho a se arrepender, pedir perdão para o Senhor e começar a mudar a sua atitude. Ou melhor, eu te aconselho a ler a Bíblia. Não faça o que eu faço, seja como um crente de Bereia. Não faça o que eu falo, seja como um crente de Bereia. Chega em casa e vai analisar a Bíblia. Vai ler a Bíblia, irmão. Vai ler a Bíblia. Para de terceirizar a sua vida espiritual. Vai buscar Deus. Vai derramar o seu vaso de alabastro todos os dias aos pés do Senhor, para que o bom perfume de Cristo se espalhe. E em João fala que encheu a casa toda. Como você tem estado na sua casa? Que cheiro tem a sua casa? Irmãs, o seu marido pode ter tido um dia de trabalho tranquilo. Se ele chega em casa, você está agitada, brigando com o menino, a casa bagunçada, você descabelada. Porque a gente tem mania de usar tudo de melhor para os outros. A casa, meu filho, chupou a laranja, agora você come o bagaço também. Porque eu vou te falar uma coisa. É difícil. Mas não, faça o melhor para o seu marido. Guarde ele, seja sábio, supra as necessidades dele, vai cumprir a Bíblia. A Bíblia fala que o corpo não é seu, é dele. E cuida desse corpo, irmã. Cuida desse corpo, cuida dessa cara. Seja bonita para ele. Ele tem que te admirar. E, irmãs, eu quero trazer algo aqui, com muito temor e muito amor. Quem já saiu, quem já morou fora, infelizmente, a imagem da mulher brasileira lá fora é muito deturpada. Somos conhecidas, a nossa genética é uma genética de curvas, né? Uma genética que tem bastante quadril, bastante bumbum. Somos conhecidas lá fora por muitas pessoas como as mulheres da bunda de fora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas, irmãs, infelizmente, teve dias que eu cheguei aqui no Brasil, vindo de fora, que eu me escandalizei com as roupas das irmãs. Irmãs, você, em primeiro lugar, o seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Se guarde. Provérbios 31 fala que a sua mulher faz bem ao seu esposo todos os dias da sua vida. Isso significa até solteira, irmã. Se um dia você for casar, comece a fazer bem para o seu esposo de agora, se guardando para ele. Guarde o seu corpo para ele. O seu corpo é para a glória dele. Como você tem se vestido? Você pergunta para o Senhor: Senhor, essa roupa está adequada? Irmãs, faça testes.
não caia nessa moda que homossexuais endemoniados têm ditado a esse mundo de exposição. Por um lado, o mundo prega o empoderamento das mulheres, por outro, ele rebaixa e faz da mulher um objeto. Quer vender um produto, põe uma mulher pelada do lado, que vai vender. Irmãs, somos mulheres de valor, por nós foi pago um alto preço, e esse corpo não é para ser exposto, o seu corpo é para ser guardado. Irmãs, tenha temor ao se vestir, tenha temor. A Bíblia manda sermos piedosas, que ama a palavra, que a sua roupa reflita o Senhor, que o seu andar, o seu se comportar, a Bíblia manda sermos mulheres discretas, piedosas, submissas. Não estou dizendo para você anular a sua personalidade, não. O Senhor nos colocou DNA e características na nossa alma específicas, e Ele quer fazer disso uma arma para Ele. Mas estou dizendo para submeter tudo, as suas emoções, ao Senhor. Irmãs, para finalizar, eu quero que você abra lá em Tito 2. Que então o Senhor, depois de me falar que foi, eu vou ler aqui mesmo no meu iPad, a armadura de Saul, que a armadura de Saul não servia para Davi, que eu era única. Fala assim comigo, eu sou única. Eu tenho um papel que é meu. Ele começou a me ensinar todo esse processo de ser esposa, que eu precisava, em primeiro lugar, amá-lo e buscá-lo, para então ministrar a vida do meu esposo, dos meus filhos. E ele me mostrou algo aqui na palavra que diz assim, Tito 2:3 assim: quantas mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Uau! O seu proceder dentro de casa pode exaltar a palavra do Senhor, ou pode difamar a palavra do Senhor. Nessa manhã, Senhor, que nós possamos analisar as nossas vidas, o nosso procedimento, e que possamos voltar para as nossas casas, não as mesmas. Irmãs, Deus é um Deus de extraordinários, de sobrenatural, mas Deus é um Deus do ordinário, do dia a dia, da tarefa de casa com o seu filho, das suas tarefas dentro do lar. Se você tem ajuda dentro de casa, glória a Deus, não estou falando que é errado não, irmã, mas reflita o Senhor ali para as suas ajudantes, que elas possam ver Jesus, mas jamais terceirize isso para ela. Você é responsável pela sua casa. Se o seu marido te ajuda, glória a Deus, o meu me ajuda, não porque eu forço, mas a responsabilidade é minha. Se ele não fizer, sou eu. Vamos entender, irmãos, e vamos entender qual é o nosso papel. Irmãs, eu quero deixar algo com vocês. Amem essa palavra. Sobre tudo que eu falei aqui. Guarde isso. Guarde isso. É o que me sustentou todas as vezes que eu me vi diante de situações. Sozinha, muitas vezes. A vida de um missionário, muitas vezes, é uma vida solitária. Você está no meio de um povo diferente. E que, querendo ou não, você jamais será Nepali. Eu jamais serei Nepali, eu sou brasileira, Deus me fez assim, tem costumes diferentes. E muitas vezes eu me via solitária, mas jamais me senti sozinha. Porque eu li que um dia Ele estaria todos os dias comigo, até a consumação do século. Ame essa palavra.
seja uma mulher da palavra. Não aceite qualquer coisa. Estamos vivendo os últimos dias de falsos profetas. Irmãs, não aceita não, tem tanta besteira por aí. Tem tanta música dizendo que é louvor. E que de exaltação ao Senhor tem nada. Se levante como uma mulher piedosa, que ama essa palavra. Isso é o nosso manual de vida, é por ela que vivemos. Jesus está aqui, de Gênesis a Apocalipse. Você só não conhece Jesus se você não quiser. De Gênesis a Apocalipse, temos Jesus aqui. Mas eu não sei o que eu vou fazer. Começa a fazer como está revelado, irmã. Tenta inventar moda, não. Cuida da sua casa, seu marido, seu filho. E Ele vai fazer o resto. Amém, irmãs? É com muito temor que eu compartilho isso com vocês. Muito temor. Que o Senhor levante vocês cada dia. Amém. Nós vamos passar um vídeo agora. A Patrícia ainda vai orar, liberando uma unção. Você percebeu o jeito dela ministrar? Firme, deu para perceber que braba, mas vai parecendo que é mansa, né? Essa conversinha mansa assim, mas fluiu como um rio. Quem sentiu um rio fluindo aqui nessa manhã? Como um rio. Nós vamos assistir um vídeo, porque tem que ser agora. Tudo que ela falou tem a ver com um projeto que o Senhor me deu quando eu mudei para São Luís de Montes Belos, há quase 5 anos atrás, chamado Casa Charme de Menina. Quantas pastoras nós temos aqui? Patrícia, libera uma oração sobre nós. A graça de ser feliz, sendo quem Deus quer que você seja. Meu Deus, respira fundo e fala: meu Deus, fala muito comigo mesmo, Senhor. Quem eu sou no corpo. Você vai sair daqui não querendo ser nunca mais outra pessoa. Você vai ser autenticamente você. Assim que ela orar, nós vamos seguir. Eu falei para você esquecer o relógio. Vamos seguir, o Senhor está aqui. Mas você vai liberar uma graça, da graça que você tem. Eu só queria deixar algo aqui ainda para vocês. Nós mulheres temos a tendência de sentir muito, né? Muito mais que os homens. Mas eu quero te dizer nessa manhã, se levante das feridas que tem te prendido. Há um Espírito Santo dentro de você que te cura de tudo. Você não precisa ver um raio do céu cair sobre você e fui liberta das minhas feridas, participar de... Não, irmãs, você precisa de uma palavra. Uma palavra. Se levante como uma mulher forte e guerreira, como Jael, que matou o inimigo dentro da sua casa. Amém. Se levanta agora, a Gil falou, na posição de receber. Seja curada, se levanta dessa tristeza. Senhor, se ninguém me vê, como que eu vou fazer? Irmã, se levanta, para de lamentar. Seja uma mulher forte, guerreira. Pega no cajado a autoridade que foi te dada dentro da sua casa. Inimigo, na minha casa, se você entrar, lança na sua cabeça. Aqui em casa não. Aqui em casa não. Persiga os seus inimigos e os alcance. E só desista depois que cada um deles estiver debaixo dos seus pés. Você é auxiliadora do seu marido. E essa palavra fala também de guardar. Você é aquela que guarda o seu lar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nessa manhã nos colocamos aos teus pés, que é o nosso lugar. Senhor, capacita cada uma de nós a sairmos dos limites que nos
surpreendem e nos leva além, Senhor, nos leva além a enxergar além aquilo que está na nossa frente, que não temos visto, Senhor, aquilo que tão claramente o Senhor quer de nós e não temos visto. Senhor, eu declaro sobre a vida das minhas irmãs a graça de estar dentro das suas casas, felizes por viver aquilo que o Senhor tem para elas, por fazer parte de um propósito, porque Maria foi uma grande mulher do Senhor, escolhida para gerar o Senhor no seu ventre, e ela foi mãe. A Bíblia não fala que ela foi uma guerreira, mas ela foi mãe. Gerou o Salvador, que possamos gerar profetas, que possamos gerar, Senhor, adoradores. Declaramos que a nossa descendência conquistará as nações, que o nosso marido, Senhor, ele conquistará tudo que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus agora, é hoje, não é amanhã, é hoje nos levantamos como guerreiras do Senhor, como Jael se levantou e destruiu o inimigo ali. Eu declaro, Senhor, essa graça na força do Senhor, e que cada um entenda quem ela é no Senhor, que ela tem um Pai, que não é as pessoas ao seu redor, ou aquilo que falam sobre ela que determina quem ela é, mas é a tua palavra e aquilo que o Senhor tem para cada uma delas, que elas se levantem nessa certeza e felizes, elas possam cumprir aquilo que o Senhor tem para elas, em nome de Jesus. Em nome